Hello, bebê, muito bom dia, amigo rubro-negro, excelente dia, amiga rubro-negra, Fontoura News no ar, o teu informe diário do Mengão, com todas as notícias, com todas as informações rubro-negras e, claro, com boas opiniões também. Bom, às vezes boas, às vezes eu falo umas bobagens. Mas estamos chegando então com esse Fontoura News aqui hoje para falar de Matheus Henrique. O Flamengo de fato se movimentou, agora agitou o mercado e a gente vai falar aí sobre uma possível chegada do Matheus Henrique, que agora deseja um novo alvo do Flamengo. Vamos falar sobre ainda o Luiz Araújo, esse já confirmado, sobre a felicidade dele de vir para o Flamengo. Vamos falar ainda sobre o Matheus Gonçalves e Marinho, será que serão subutilizados, etc. Vamos falar sobre os números do Sampaoli. Tudo isso neste programa que está começando agora, bebês. Antes, é claro, eu vou te pedir o quê? O like, né? Por favor, se você puder dar o like, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a esse conteúdo de qualidade que nós estamos fazendo aqui no canal do Felipe Fontoura, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a gente consiga bancar esse conteúdo de qualidade, porque não é barato não levar um produto bom. Era melhor quando eu fazia com o celular só na mão assim, tremendo, saía mais barato, era muito melhor, mas não conseguimos. Agora a gente resolveu ser bom, resolvemos fazer com qualidade, tá? Então ajuda a gente aí, só dá o like, se inscreve e ativa o sininho, manda para mais pessoas. Bom, vamos começar falando logo do Luiz Araújo? Bora? Vamos falar? O Luiz Araújo, então, ontem confirmado, a gente passou os números aqui no programa, debatemos, falamos de valores, etc. E o jogador, assim que foi confirmado, né, que ele agora de fato é jogador do Flamengo, a partir do dia 1º de julho o Luiz Araújo já estará aqui, ele mandou mensagem para o amigo dele fez questão de printar a bela mensagem, né, onde ele manda, Mengão, o pai vai jogar no Flamengo. Aí o amigo fala, vamos caramba, feliz demais por ti, irmão, que foda, dá beijinho, dá, lá. Valeu, irmão, tamo junto, dá beijinho, dá. Foi o Paivinho, amigo dele aí que botou. Eu não entendi o dá beijinho, dá, não entendi. A gente já tem um beijinho aqui no Flamengo, então você não tente emplacar outro beijinho não, senhor Luiz Araújo, o senhor tente fazer outra gracinha para ganhar os nossos corações, como por exemplo jogar futebol, ajuda bastante. O Ayrton Lucas ganhou a gente, apesar do beijinho, que é bem feio aquele beijinho também, mas ele ganhou nossos corações jogando muita bola. Agora, é bacana demais ver alguém que foi contratado pelo Flamengo nessa empolgação de jogar pelo Flamengo. A gente estava precisando desse reforço, a gente estava precisando de renovar, a gente está precisando de jogadores com a qualidade do Luiz Araújo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, para além disso, é mais importante para o Flamengo hoje também ter jogadores que queiram estar aqui, que saibam o tamanho do Flamengo. E quando a gente vê um simples recorte de WhatsApp desse, que o amigo dele, o Paivinha, postou, dá uma animada na gente, porque a qualidade existe, né? A qualidade existe. Fui conversar, inclusive, com meus primos são paulinos ontem à noite. Cara, falaram assim, putz, vocês fizeram uma boa contratação. Ficaram chateados da gente contratar o Luiz Araújo, porque no São Paulo ele jogou muita bola, etc. E ontem já falei com vocês, já falei bastante sobre o Luiz ontem, apenas estou dizendo que reforço, para além de toda a qualidade dele, também está muito animado de jogar no Flamengo. Agora, a chegada do Luiz Araújo automaticamente acendeu ontem, né? Ontem no mercado, uma possível ida do Marinho embora. Será que o Marinho está de saída ou é só boato? Eu acho que é só boato. E assim também disse o meu amigo Paparazzo Rubro-Negro. O Paparazzo Rubro-Negro postou, tá? Então vamos dar aspas para o Paparazzo. Fonte ligada ao atacante Marinho garante que o atleta pretende cumprir o seu contrato com o Flamengo. Foi informado ainda que não há nenhum negócio com o clube brasileiro em curso envolvendo o jogador. A contratação do Luiz Araújo, da mesma posição do Marinho, fez com que começassem a circular informações da possibilidade da saída dele do mais querido, fecha aspas, para o Paparazzo. O Marinho, ele já não tem mais espaço no Flamengo. A gente já está vendo isso mesmo antes da chegada do Luiz Araújo. A gente já entendeu, a gente já tinha entendido há bastante tempo, e o Sampaoli parece agora já ter entendido também, que o Marinho que ele viu no Santos, ele tem um estilo de jogo que servia para o Santos. Não é que o Marinho seja um problema, um erro, um pior jogador, mas no Flamengo, um time que propõe, que tem a bola, um time que joga em espaços curtos. Olha o jogo contra o Fluminense. Você não tem espaço para jogar. Você não tem espaço para raciocinar. O adversário bota os 11 jogadores se defendendo. E o Flamengo vê isso não só contra o Fluminense, mas é geral. Todo adversário que pega o Flamengo se fecha, dá muito pouco espaço, oferece muito pouco espaço. E o time do São Paulo não consegue jogar igual o time do Vitor Pereira, que ficava lá atrás
Quem sabe até com o Vitor Pereira ele ganhasse um pouco mais de chance, mas também o Vitor Pereira já tinha entendido que não servia. Então, assim, é um jogador que precisa de muito espaço e no Flamengo não vai funcionar. Porém, ele não tá de saída, não tem negociação com ninguém. O Marinho tem contrato até dia 31 de dezembro e provavelmente ele vai cumprir o contrato dele até 31 de dezembro. Foi o que o Paparazzo Rubro-Negro apurou aí com o staff do jogador, beleza? Bom, a gente agora vai falar um pouquinho, vamos avançar aí a pauta e vamos falar do nosso adversário em duas frentes, né? Adversário em dose dupla, o Corinthians. Por que, Felipe, adversário em dose dupla? Primeiro porque domingo a gente tem um jogo contra eles. Corinthians vem de 6 jogos, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer. Corinthians vive um inferno astral, mas mais do que o inferno astral, o Corinthians hoje ele tá pagando uma porrada de escolhas erradas que ele fez. O Corinthians hoje está pagando a escolha de trocar treinador toda hora, né? Já trocou do Vitor Pereira pro Fernando, pro Cuca, pro Luxemburgo agora, fazendo escolhas absolutamente contrárias umas às outras, assim como a nossa diretoria faz com o treinador, mas eles estão em overdose. O Corinthians está pagando. O time do Corinthians é frágil e a gente está vendo um time envelhecido, etc. De repente ainda surgem sondagens a Everton Ribeiro para um time que já é envelhecido. Umas coisas. A gestão do Corinthians é uma grande atrapalhada, é um grande show dos trapalhões. E a gente vai enfrentar o Corinthians domingo, às 4 horas da tarde. Porém, fora do campo, a gente também vai enfrentar o Corinthians numa decisão que vai ser muito ruim para o Remo, né? Deu ruim para o Remo. O jogador Pablo Roberto, que a gente ontem também destrinchou um pouco aqui, o jogador Pablo Roberto, ele é desejo de 2 grandes clubes do Brasil, né? O Pablo Roberto é desejado pelo Flamengo e agora também pelo Corinthians. O Remo, que é um time de enorme torcida, um time de massa, mas, claro, é um time de massa estadual. Agora, se você joga o Remo pro cenário nacional, o Pablo Roberto agora está sendo desejado pelo Flamengo e pelo Corinthians. Tem 2 times, então, de peso querendo contratar o Paulo Roberto. Vale lembrar que o Paulo Roberto joga no Remo, mas o Paulo Roberto é jogador do Vila Nova, tá? Os clubes têm que negociar com o Vila Nova, é o Vila Nova que sabe o que faz com a sua negociação. Claro, o Remo está protegido por um contrato de empréstimo, mas na prática mesmo a negociação é lá com o Vila Nova, é lá que o buraco tem que ir, que é mais embaixo mesmo, é lá que a gente vai ter que falar. Falando desse jogo especificamente, né, vou aproveitar para falar desse jogo para trazer para vocês números do Sampaoli. Acho que é hora da gente falar um pouco sobre os números do nosso carequinha de estimação. Sampaoli vai completar 10 jogos, né, meus amigos? O jogo contra o Corinthians domingo é o 10º jogo do Sampaoli no comando do Flamengo. Até então, o Sampaoli está com 51% de aproveitamento, né? Em 9 jogos ele tem 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Esses são os números do Sampaoli. É claro que esses números, eu trago eles aqui para a gente expor para vocês. Esse programa é um pouquinho mais de dados e informações e notícias. Você sabe que à noite a gente debate mais, a gente fica mais livre para trocar uma ideia. Aqui eu gosto de trazer informação mesmo, assim, com dados, para que você possa ir para suas discussões bem embasado. Mas eu não acredito assim, em números de primeiro mês. Os primeiros 10 jogos, eu acho que são legais para a gente ter um espelho. Mas, de fato, ainda não tem característica absurda do treinador. Um trabalho bom mesmo de treinador começa a aparecer com 6 meses. É porque a gente não tem essa paciência no Flamengo. Mas o bom trabalho do treinador é com 6 meses que você vê a cara do time. Porém, eu acho que como o Sampaoli intensificou, como o Sampaoli botou lá um trabalho de muita intensidade nesses 30 primeiros dias, sem dar folga, sem deixar ninguém descansar, acho que a gente já vê ali, sim, nesse time do Flamengo, principalmente o que enfrentou o Fluminense, depois de exatos 30 dias de trabalho, a gente já vê muitas características do professor Jorge Sampaoli. Muitas. Repito, é com 6 meses que a gente vai falar assim, cara, isso é um futebol do Jorge Sampaoli. É com 6 meses. Até lá, a gente vai vendo características, vai vendo bons detalhes, vai vendo coisas que acertam, outras que ele vai levar mais tempo, umas que já ajustaram rápido, outras que ainda vão precisar de mais trabalho. Mas a gente vai vendo aí e trago os números para vocês. Então, 51% de aproveitamento tem o Sampaoli. A vitória no domingo ajuda bastante já aí
a levar esses números ali para casa dos 60%, etc. E já dá uma melhorada nos números do professor Jorge Sampaoli. Agora, tem coisas boas do Sampaoli e tem coisas a se discutir, como, por exemplo, a utilização dos jovens da base. Né? Vou falar com vocês do Matheus Gonçalves. Precisamos falar do Matheus Gonçalves porque é um jogador que atua no meio de campo, na ponta, na outra ponta, onde você precisar usar o Matheus, você consegue usar. E o Matheus Gonçalves, a gente trouxe aqui alguns dados que ele vem sendo preterido. O Jorge Sampaoli não quer usar o jogador, botou ele muito pouco. A gente tinha aqui os dados do Sampaoli com o garoto em campo. O Vitor Pereira usou cadê? Deixa eu achar meus números aqui. O Vitor Pereira usou 360 minutos, é isso mesmo? Ou eu tô cego? 360 minutos, isso aí. Muito bom. O Vitor Pereira tinha usado ele em 11 jogos, 360 minutos em campo, e nesses 360 minutos o garoto fez 3 gols, velho. Com o Vitor Pereira, em 11 jogos, um jogador que é meia, né? Um meia até agressivo, conseguiu até fazer 3 gols, isso com utilização do professor Vitor Pereira. Desde a chegada do Sampaoli, ele só foi usado 2 vezes e por 19 minutos. Ele foi usado por 12 minutos no jogo e 7 minutos no outro. Claro, não conseguiu fazer gol, claro, não conseguiu se destacar ainda com o professor. Mesmo eu achando que contra o Goiás, ele entrou muito bem. Contra o Goiás, ele já fez 2, 3 jogadas em direção ao gol. É um moleque que tem muito potencial. E eu trago sempre esse debate porque o Flamengo vai reforçar o elenco. Só que ao reforçar o elenco do Flamengo, a gente não pode esquecer que tem que usar essa molecada de vez em quando. Tem que continuar experimentando o Matheus Gonçalves, tem que continuar experimentando o Matheus França, tem que continuar experimentando o Igor, o Vitor Hugo. O Matheus Cunha eu nem falo, o Matheus Cunha pra mim não tem que ser experimentado, tem que ser titular. Tem que continuar usando essa molecada, mesmo com as contratações que estão vindo por aí, senhor Jorge Sampaoli. Então te elogiei lá, falei dos números, falei que já dá pra ver uma cara no seu time, que lá na frente a gente vai ver bastante de você, mas precisar molecada. Pra fechar o programa de hoje eu vou falar de Matheus Henrique, mas para. O que você tem que fazer antes da gente falar do tema principal? Tu já sabe, tu já conhece a métrica do canal do Felipe Fontoura. Dá o like, né, bebê? Dá o like, amigo, dá o like, amiga, se inscreve no canal e, se possível, compartilha o vídeo para mais pessoas, beleza? Bom, vambora. O Flamengo, então, agora, como eu te falei lá no começo do programa, o mercado aqueceu, movimentou e o Flamengo começou agora a trazer nomes que estavam um pouco fora do nosso eixo de pesquisa, né? Graças a Deus, o Flamengo vinha com nomes viciados, né? Wendel, Wallace, Thiago Mendes. O Flamengo tinha os nomes viciados que eu já não aguentava mais. E tanto é que, amigos e amigas, a gente não viu nenhum programa com capas, né? Ah, o Flamengo tá sondando tal jogador, lá vem tal jogador. O Flamengo foi lá e pegou o Luiz Araújo. O Flamengo foi lá, fez o scouting, escolheu, passou pelo tratamento do centro de inteligência, foi aprovado pelo professor Sampaoli, tudo isso na surdina, foi lá, chegou e contratou. É assim que se faz contratação, Flamengo. Chega lá, pergunta, pagar, paga, não quer pagar, não paga e corta a negociação. É assim que tem que ser. Pablo Roberto, já pesquisou, já viu o nome, etc. Vai lá no Remo, é sim, é não, no Vila Nova, é sim, é não e fecha e um abraço. Não fechou, é não e tchau, não pode ter novela. O Flamengo não precisa. O que ferrou o Marcos Braz no início do ano são as novelas que ele gosta de construir. Né? Ah, o Ângelo dos Santos, talvez, quem sabe, agora vai, não, recuou, acelera, ah, talvez, não, voltou, deu certo, não deu. Gente, pelo amor de Deus, é o Ângelo dos Santos. É chegar lá e falar, quanto você quer? X. Eu não posso te dar X, posso te dar tanto. Portanto, eu não quero. Então não tem negócio, valeu, um abraço, muito obrigado, acabou, sem novela. É assim que tem que ser. E acho que é assim que o Flamengo vai fazer também com o Matheus Henrique, que é um ex-jogador do Grêmio, hoje está atuando na Suaçuolo. O Matheus Henrique é um baita volante, ele veio para substituir o Arthur. O Arthur, isso mesmo. Ele é um segundo volante, né? Pode jogar de primeiro, tem qualidade para fazer o primeiro volante, o Matheus Henrique, e tem qualidade para fazer meia, caso necessite. Mas o Matheus Henrique, essencialmente, ele é um segundo homem de meio de campo, assim como o Arthur. E ele vem para substituir, né? O Matheus Henrique jogava no São Caetano, e quando o Grêmio vende o Arthur para a Europa, ele vem para o lugar dele. Ele vem para suprir essa ausência exatamente 2, 3 meses depois, para ocupar o espaço ali deixado pelo Arthur. É mais um grande nome, acho que o Flamengo está indo bem nessa janela, está escolhendo bons nomes, até agora pelo menos os 3 que circularam aí com mais força, eu gosto dos 3, acho que o Flamengo parece que o centro de inteligência deve estar usando a inteligência da equipe do Sampaoli, né? Deve ter começado a usar a equipe do próprio Jorge Sampaoli
de pesquisa de jogadores. O São Paulo fez isso no Santos, fez isso no Atlético. Ele tem bons nomes para ajudar ele lá. E é mais um nome que me agrada bastante. Essa negociação, tá, para deixar o torcedor menos ansioso, é muito mais complicada. O Sassuolo pagou 10 milhões de euros, se eu não me engano, nele na temporada passada. Ele acabou de vir por 10 milhões de euros. Não tem um ano que o Matheus chegou aí na Sassuolo. Acho muito, muito difícil essa negociação. Mas, repito, o nome me agrada bastante. Acho que o Flamengo começou a acertar. Esse foi o Fontoura News de hoje. Fecha aqui, ó. Pá. Fecha o computador, fecha a pauta. E esse é o Fontoura News de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. E agora, com vocês, a voz da sabedoria. Oi. Essa é a sabedoria? Eu trouxe, falei assim, vem aí uma bela frase motivacional, boa noite. Só pra... Miguel fala dela. Só pra reforçar, hoje é sexta-feira. É dia de beber morar. E outra coisa muito importante, durante o Fontoura News saiu a informação que o Flamengo tem tratativas com Nicolas de la Cruz, tá? Esse aqui, ó, do River. Nicolás de la Cruz, exatamente. Baita jogador também, velho, excelente contratação. Seria, né? O Flamengo já está em tratativas para tentar a contratação do meio uruguaio. A diretoria rubro-negra, inclusive, já teve reunião com o empresário do atleta, informação do Fred Gomes, o De La Cruz, que já teve problemas lá pessoais, né, e tudo mais, enfim. É um bom jogador, né, mas o extracampo costuma falar bem alto. E também vamos falar aqui, né, trazer a informaçãozinha que a gente recebeu, de que o Sampaoli, ainda não foi uma negociação concreta, etc., mas o Sampaoli teria ligado pro Montiel, Pitio. São Paulo teria ligado pro Montiel, tá tentando convencer o Montiel a vir jogar no Flamengo. Aí seria um tiro muito no alvo, seria um tiro espetacular, beleza? É isso, meus amigos. Informação pra você que não para, enquanto a gente tá gravando, a gente tá trabalhando. Esquece, bebê. Até a próxima. Hasta la próxima, bebês, porque nós fomos. Tchau, vapo.